hoje. Também informo que hoje eu baixei o vídeo da semana passada, né? E essas aulas esses encontros podem ser acessados ali no link das aulas gravadas. Ok? Bom, então vamos para o nosso trabalho de hoje, né? Estamos aí entrando então na questão das variáveis da participação, né? Vimos até agora teorias democráticas, o que são instituições participativas, qual é o lugar que elas ocupam num estado ampliado da democracia, né? Envolvendo participação cidadã, enfim, essas questões todas que nós temos tratado até agora como sendo constituintes desse arcabouço, né? Desse quadro onde a democracia é entendida não só pelo processo de escolha, de representação, pelo sistema político partidário, né? Juntamente com outras instituições permanentes do Estado, né? Não só o poder executivo e o poder legislativo, mas também o judiciário e o Ministério Público, enfim, todas as outras instituições que constituem a estrutura do Estado Democrático de Direito no Brasil, mas também aquilo que, a partir principalmente da transição à democracia no Brasil, veio se constituindo gradativamente como uma forma ampliada da democracia, por contemplar formas de participação social, formas de envolvimento, de engajamento de atores sociais diversos, constituindo, no nosso caso, aquilo que também veio a se denominar de instituições participativas, né? Bom, então, a partir disso, a gente tem já condições, por experiência prática dos últimos 30 anos, das últimas 3 décadas, e também por muitos estudos acadêmicos de caráter bastante diversificado, né? No campo das políticas públicas, na sociologia, na ciência política, na antropologia, enfim, no direito e vários outros campos, na questão do urbanismo, né? A gente já tem condições de estudar e abordar por uma publicação, né, bastante ampla desses vários campos sobre aquilo que constitui as principais variáveis para constituir, para, enfim, desenvolver esse processo, né? Não é nada muito, vou aqui autorizar, não é nada assim de muito inovador, mas, sem dúvida, é importante, porque a efetividade e a qualidade e as possibilidades de que esses processos participativos sejam mais efetivos, com mais qualidade ou menos, enfim, que eles sejam reais em termos de produzir resultados e, ao mesmo tempo, sejam constituintes no sentido de contribuir com a democracia e essas várias dimensões, isso também depende, em grande medida, de como se apresentam num determinado contexto histórico, político, social, cultural, econômico, enfim, né? Depende dessas condições ou dessas variáveis que se colocam em contato, né, num determinado contexto, que interagem entre si numa situação de grande dependência, portanto, de mútua constituição, de interdependência, criando, então, certas estruturas de oportunidade política, certas condições para que esses processos participativos, juntamente com os processos tradicionais da representação política e de todos os meios
de influenciar, né, a tomada de decisão, enfim, aquilo que constitui as políticas públicas a serem realizadas, fundamentalmente, né, pelos governos, pelas representações do Estado. Então é isso que a gente vai passar a abordar de agora em diante, e especialmente hoje, né, tratando, por exemplo, deste tema, que são essas variáveis da participação, e dentre elas, aquilo que se pode considerar, aquilo que se considera como sendo as capacidades com que os governos, de uma forma um pouco mais ampliada, com que o Estado, né, tem e se relaciona com a sociedade em geral a partir de certas condições. A isso se denomina de capacidades estatais, né? De uma forma, digamos, lato sensu, mais ampliada, porque quando a gente fala aqui em Estado, é principalmente este braço executivo, ou seja, os poderes governamentais, né, que têm certos poderes para execução de políticas públicas, né? Mas, enfim, trazendo então essa discussão, né, que a gente vai prosseguir, e a partir daí, eu acho que 2 ou 3 encontros, no máximo, a gente já vai entrar nas principais modalidades de participação no caso brasileiro, que são, né, essas já conhecidas e que, enfim, ainda existem, se fazem presentes, apesar, né, de uma certa alteração, de uma certa dinâmica histórica, porque a gente vem ressaltando muito, vocês sabem, vocês conhecem, por, enfim, experiência, né, o fato de que, para além do arcabouço legal ou formal, né, a permanência de uma instituição participativa, de um processo participativo, ele também depende de outras variáveis e de outras condições. Então, esse é o tema, essa é a questão, né? Em torno dessas variáveis, a gente vai reconstruindo aquilo que mais influencia para tornar esses processos participativos ou as possibilidades, né, de participação algo real, algo efetivo e que, portanto, tem um potencial, né, de ser efetivo e de causar alguma diferença, portanto, ter um impacto, né, na elaboração e na execução de políticas públicas em geral, né? Então, eu vou puxar aqui, não é uma apresentação com slides, mas, enfim, ajuda um pouco a gente tratar dessas principais variáveis, né? Vamos ver aqui. Bom, então, pessoal, vamos ver aqui. Enquanto carrega aqui e entra, né? Eu vou tentar ampliar aqui e chamando atenção para aquilo que está marcado em amarelo, né? Porque eu sei que não é o ideal, e isso vai ser transformado ainda em slides, tá, um pouco mais elaborados para poder facilitar a visualização. Mas, enfim, vamos lá. Então, o que nós estamos tratando é dos chamados arranjos institucionais, né? Ou seja, aquilo que configura formas de participação institucionalizada, né? Bem, uma variável muito importante, uma dimensão muito importante é aquilo que, como eu disse, se denomina de capacidades estatais, né? Quais seriam, na opinião de vocês, as principais capacidades estatais que são relevantes, são importantes para uma execução ou elaboração de políticas públicas com caráter participativo? Vamos ver. Isso não requer nenhuma elaboração, enfim, mas interessante a gente pensar nisso, né?
que pode ser entendido como uma capacidade governamental, uma capacidade das frações, né, do Estado, por exemplo, além do governo federal, né, governos estaduais, governos municipais, na estrutura federativa brasileira. Né? Que capacidades são relevantes para configurar uma possibilidade, né, de interação com atores da sociedade civil, com atores da sociedade em geral, no processo participativo. Está bem especificado aí, se vocês olharem aí no ponto 1, né? Aquilo que nós entendemos como capacidades estatais, que serão maiores ou menores, né? Elas são sempre relacionais, mas também dependem de políticas governamentais, né? Nós estamos falando de vários recursos que constituem atribuições e que se apresentam não só em momentos históricos, mas também dependendo de qual instância governamental está em jogo, essas capacidades são distintas, né? Então, peguemos uma que é muito relevante, importante, ela não é 100% importante, mas digamos, tem uma atribuição muito relevante, que é a questão da capacidade financeira, né? Aquela que diz respeito aos recursos financeiros, recursos econômicos, advindo, né, de políticas de arrecadação, de políticas tributárias, ou seja, de tudo aquilo que uma determinada sociedade produz e, de acordo com um arcabouço legal, deve ser, né, um percentual dessa produção deve ser, digamos, atribuído às funções de governos das sociedades, né, por meio de impostos, arrecadação, taxas e tudo aquilo que constitui os chamados recursos públicos. Além disso, evidentemente, né, operações financeiras de empréstimo nacional, internacional, enfim, uma série de operações de crédito que legalmente as frações governamentais podem, de acordo com certas capacidades de endividamento, né, adquirir para execução de políticas em geral, né? Então, uma importante capacidade estatal são os recursos financeiros, né? Quer dizer, evidentemente que quanto mais recursos que são públicos, ou seja, são produzidos como um excedente pela sociedade em geral, né? Claro, aí uma toda discussão sobre as formas de arrecadação, se elas são progressivas ou não são, se elas são regressivas. Aí nós estamos falando toda uma questão de política tributária, se ela é mais justa, menos justa. Isso é um grande tema altamente relevante do ponto de vista mundial, nacional e local, né? Mas, enfim, essa não é a questão central, embora ela seja muito relevante. Então, uma primeira dimensão de capacidade estatal são os recursos financeiros. Quanto maior essa capacidade, né, maior a margem de governabilidade na execução de determinadas políticas públicas. Agora, como eu dizia, isto não é uma variável que tem, digamos, relevância em 100% dos casos. Peguemos a política ambiental ou as políticas ambientais. Uma grande parte das políticas ambientais, seja na esfera federal, estadual ou local, ela depende muito de regulação, né? Daquilo que é permitido fazer, do que não é permitido, de como deve ser tratado isso, como, quer dizer, a política da questão, digamos, florestal, né? Ou seja, o quanto é permitido, digamos, extrair, né, da natureza recursos, quer dizer, aquilo que não se pode fazer em termos de devastação ambiental, enfim, questões de controle
de poluentes, né, de resíduos, tudo isso diz respeito à política ambiental. Então, é só um exemplo, né, do fato de que nem toda política pública de interesse público depende 100% da existência de recursos. É claro que nós percebemos, ainda mais no caso do Brasil, que tem um gigantesco território, praticamente continental, né, que o IBAMA, a Polícia Federal, Ambiental e etc., as polícias locais, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Polícia Ambiental da Brigada Militar, precisa de recursos para controlar, para fazer a vigilância, assim como a vigilância sanitária, ou seja, tudo isso precisa de recursos. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim como o planejamento urbano, né, a política ambiental ela não é executada só e somente só se tiver recursos a serem aplicados. Portanto, nós estamos tratando também de outros recursos, que são recursos não só financeiros, mas aqueles oriundo da produção legal, né? Normas, enfim, tudo aquilo que constitui o arcabouço da legislação, que é produzida fundamentalmente pelos poderes legislativos, e cabe verificar, né, em cada caso, se na produção dessa legislação ela foi mais consultiva ou menos, mais participativa ou menos, enfim, né? Aí entramos naquela discussão sobre as linhas democráticas, as teorias democráticas, enfim. Também aí se colocam questões relativas à própria democracia. Bom, além dos recursos financeiros, recursos humanos. Né? Quer dizer, quanto mais um município, um estado ou a própria União tiver recursos humanos preparados, tecnicamente, cientificamente, enfim, isso pode, né, de alguma maneira, influenciar a qualidade das políticas. Né? No Brasil, lamentavelmente, nós estamos ainda engatinhando no que diz respeito à questão de avaliação das políticas públicas, de impacto, de monitoramento, ou seja, né, todo aquele ciclo das políticas públicas nesse sentido. Então, recursos humanos são fundamentais. Dependendo da teoria e da linha teórica, ela vai dizer assim, capital humano e tal. Bom, mas enfim, vamos tratar aqui como fundamentalmente recursos humanos. Por exemplo, os cursos de graduação acadêmica de políticas públicas são uma novidade no Brasil e eles vêm ao encontro disso. Formar recursos humanos para a gestão pública, para o Estado brasileiro, nas suas diversas instâncias, estar mais preparado e capacitado. Né? Bom, recursos tecnológicos é uma capacidade estatal também. Né? Tudo aquilo que diz respeito a tecnologias, a ciência e tal, como algo que faz diferença. É algo relevante, algo importante. Né? Bem, recursos financeiros, humanos, tecnológicos, políticos, também, de alguma maneira, né? Claro que isso extrapola a questão dos governos, alianças e tal, apoio político, mas é importante a gente não separar tanto esses recursos, porque, evidentemente, que dependendo dos apoios, né, das articulações, enfim, da pressão social por parte de movimentos, atores sociais, lobbies, etc., né, os recursos políticos vão nos dizer se há mais governabilidade ou menos governabilidade sobre essas questões que dizem respeito às capacidades estatais de uma forma geral. Né? Então, essa dimensão é uma dimensão muito relevante. Existem estudos mundiais realizados por agências de financiamento, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano, várias outras instituições mundiais, né, de fomento e até de financiamento e tal, que demonstram como as capacidades estatais fazem diferença na questão do desenvolvimento, não só desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento humano em geral dos países e das localidades em geral. Bom, uma segunda dimensão, uma segunda variável que é muito relevante, muito importante
quando se analisa arranjos institucionais participativos, diz respeito àquilo que a gente poderia denominar como sendo projeto político, né? Aqui tem que ter um pouco de cuidado, porque também a gente poderia entender algo que é muito comumente falado, tanto no mundo acadêmico como fora do mundo acadêmico, né, como sendo a questão da vontade política, né? Sim, se trata de uma vontade política, mas é importante considerar aqui que essa vontade política, ela, embora dependa fundamentalmente dos projetos políticos, né, ela não está só relacionada com, digamos, qual é o perfil, né, político, ideológico, de uma determinada configuração, de uma determinada gestão governamental na democracia, né? Quer dizer, o projeto político, ele, nesse sentido, ele é um pouco mais amplo, porque perpassa, nós já falamos isso aqui, né? Ele perpassa não só o sistema político representativo, o sistema político eleitoral, mas também organizações sociais da sociedade civil, sejam aquelas de representação de classe, de camadas sociais, enfim, a diversidade de representação, né? E que, de alguma maneira, seja ela empresarial, seja ela, enfim, dos vários setores, que, de alguma maneira, constitui projetos políticos para além exclusivamente do sistema político partidário e eleitoral, né? Então, a gente sabe, vocês sabem disso, todos nós sabemos, que ainda que exista, por exemplo, uma legislação, né, prevendo e obrigando que uma determinada política pública tenha a participação, né, democrática, a participação cidadã na elaboração, na execução, no controle das políticas públicas, isso também dependerá, uma parte, não totalmente, mas uma boa parte, dependerá do projeto político, né, que foi selecionado e escolhido num determinado momento histórico pelo processo democrático e que constitui este projeto, digamos, de acordo com o leque, né, de caráter mais político-eleitoral e até ideológico das sociedades democráticas em geral. Então, capacidades estatais e projeto político em geral, né? Bom, mas isso somente é muito já relevante. Nós aí teríamos os dois principais atores numa interação, né, nos arranjos institucionais. Pensemos aqui nos conselhos de políticas públicas, enfim, nos projetos participativos, nos orçamentos participativos, nas conferências temáticas, ou seja, ou num determinado projeto, né, onde há essa construção interativa. Quer dizer, isso já é bastante significativo. Mas, de acordo com a experiência, né, o desenho institucional desse arranjo participativo é muito importante, né? Então, aí o ponto 3 seria este desenho institucional. O que é isso? São as regras do jogo, né? Quer dizer, quem participa, quando, como, ou seja, são aquelas regras do jogo que são formais, legais, ou não são informais, né? Mas, fundamentalmente, são aquelas regras que nos dizem isso. Quem participa, quando, como, onde, qual é o poder que tem, em que medida, né, essa esfera de mediação institucional, ela realmente tem algum poder real de intervenção, de influência, quem são os participantes desse processo, enfim, tudo aquilo que diz respeito às regras do jogo, ou seja, ao que se denomina, do ponto de vista acadêmico, de desenho institucional. O desenho institucional é muito importante. Nós vamos ver isso, inclusive, na semana que vem, né? Quando a gente estuda processos de participação na democracia ampliada, né? Bom, por fim,
Um outro fator, uma outra dimensão muito importante que diz respeito à dimensão da sociedade civil em geral, ou da sociedade em geral, né? Quer dizer, como a sociedade civil, quando eu falo aqui sociedade civil, ou nós poderíamos considerar a sociedade mais ampla, né? Aí nesse caso incorporando tanto organizações sociais, enfim, formas de ação coletiva baseada, digamos, em plataformas, em reivindicações, né? em agendas, como também atores do mercado, né? Que tem, digamos, um interesse econômico, mercadológico. Seria a sociedade em geral. Agora, se nós falarmos de uma forma um pouco mais restrita, a sociedade civil em geral, nós estamos nos referindo, né, ao fato de que, assim como a estrutura dos governos é relevante, nós precisamos olhar, né, que sociedade civil é essa, como ela se organiza, qual é a sua história, qual é a sua potência, enfim, qual é a sua cultura política, uma série de questões que dizem respeito a essa dimensão, né? Muitos estudos, não só brasileiros, mas mundiais, demonstram que esta dimensão é muito relevante. Quer dizer, ela não é totalmente determinante, nenhuma variável por si só é tão determinante. É o conjunto dessas variáveis, né? E a forma como elas se constituem num determinado arcabouço histórico, num determinado contexto político, histórico, né? Mas é importante, realmente, essa questão do denominado associativismo, ou seja, as formas de ação coletiva, as formas de organização, de representação que uma determinada sociedade civil tem, né? E isso vai pesar na sua influência maior ou menor. Então, vocês imaginam aqui cenários diferentes, né? Pegando cada uma dessas variáveis, a gente poderia compor cenários distintos, dependendo dessas situações. Aí, realmente, são questões interessantes. Bom, aqui eu esqueci de falar, eu vou voltar, porque nós tocamos nisso na semana passada, mas, por exemplo, quando a gente aborda projeto político, né, a gente poderia aqui tentar classificar distintos projetos nesse sentido. Por exemplo, aquele de caráter mais gerencialista, né, a New Public Management, ou seja, a nova administração pública, que nós falamos na semana passada, que tem, digamos, uma filiação muito forte com o projeto neoliberal, né, como nós vimos, a governança parcerizada e tal. É toda uma visão de caráter mais privatista, né, que entendem essa questão a partir desse viés. Uma outra de caráter mais participativo democrático, que seria não neoliberal e, digamos, mais voltada para essa questão democratizante, tanto da gestão pública como da sociedade em geral, né? Uma terceira de perfil mais burocrático autoritário, aí nós poderíamos reconhecer certas formas de gestão que responde a projetos políticos de caráter mais tecnocrático, autoritário, né? E, por fim, aquela de caráter mais populista, clientelista, patrimonialista, particularista, né? Que, digamos, se relaciona a partir desses critérios e desta dinâmica. Claro que tudo isso pode estar misturado na prática, né? Mas é interessante a gente poder diferenciar e prestar atenção nessa tipologia de projetos políticos que, como eu disse, não necessariamente são apenas formas de representação e de expressão dos governos e dos estados, mas eles também perpassam as sociedades em geral, né? Por exemplo, o projeto participativo democrático, ele não é só oriundo do sistema político eleitoral, né? Ele está espalhado na sociedade, enfim, né? E os demais também, como nós vimos, inclusive,
na semana passada. Bom, então vamos indo aqui adiante para terminar aqui essa breve apresentação aqui, né? Então, pessoal, né, no que diz respeito a essa questão da última dimensão, diz respeito à sociedade civil, associativismo, enfim, um certo grau, né, de organização, de poder, de ação coletiva, ou seja, de influência, de pressão. E aqui também nós estamos falando dos movimentos sociais, né, das formas de manifestação que se dão por repertórios distintos, tanto na forma de protesto, como na forma de cooperação, como na forma de reivindicação, né? Aí as formas, os repertórios são bastante distintos nesse sentido. Bom, então essas 4 seriam as variáveis principais. Elas não esgotam, mas são aquelas que, de alguma maneira, ocasionam, né, um grau de influência significativo quando nós estamos tratando de arranjos institucionais de participação. Bom, a partir daqui, nós podemos também, com base nos estudos, né, acadêmicos no Brasil e no mundo, indicar possíveis efeitos potenciais desses processos de participação. Esse tema é bem amplo, né? É bastante amplo, tem muita literatura, tanto teórica como baseada em casos concretos, em vários contextos históricos de desenvolvimento econômico, social, continental distinto. Mas, enfim, a gente poderia, de certa forma, resumir como sendo os possíveis efeitos que são potenciais, não são efeitos automáticos ou já de antemão determinados, né? Cada caso concreto requer estudos com base no monitoramento, na avaliação, né? Mas, enfim, a gente poderia dizer o seguinte: uma primeira dimensão de possíveis efeitos seria essa do caráter da socialização proporcionada pelos processos de participação institucional, né? Seriam os efeitos sociais. Aí nós estamos falando de questões atinentes à valorização do bem público, ao impulsionamento de autoconfiança individual e coletiva, ou seja, uma questão de possível inclusão social de setores ou de camadas ou de faixas da população por meio, né, da promoção da participação cidadã, da ampliação de direitos, no sentido de dar visibilidade e vozes a atores, agentes, parcelas da população, né, que são subalternas, enfim, que lutam por visibilidade, por ter voz ativa nos processos de decisão, tudo aquilo que, de alguma forma, está vinculado a essa questão de reconhecimento e de possíveis efeitos distributivos e redistributivos, né? Por exemplo, reconhecimento de identidades, a exemplo das questões de gênero, as questões raciais, as questões étnicas, as questões etárias, né? Juventudes, idosos, enfim, questões relativas às pautas identitárias, né? Mas também questões que dizem respeito aos possíveis efeitos distributivos e redistributivos por meio da participação, né? Esses dois conceitos, essas duas categorias são distintas. Uma coisa são as políticas distributivas, outras são as políticas redistributivas, tá? Alguns, dependendo dos processos participativos, alguns estudos podem indicar efeitos de caráter redistributivos, né? Outros, dependendo da situação, teriam, digamos, uma influência de caráter mais distributivo. Bom, uma segunda esfera, né, de possíveis efeitos seriam aqueles de caráter mais político, não partidário, né, político lato sensu. Ou seja, aquilo que, de alguma maneira, os processos participativos estariam
se relacionando com orientações políticas e prioridades a serem adotadas pelos governos e pelos estados, né? Por meio da participação, então, nós estaríamos frente a situações de promoção, de impulsionamento, de inclusão política. Ou seja, não se trata só de uma inclusão social, que corresponde a um perfil social, né? Classes sociais, camadas, renda, faixas de renda, escolaridade, questões de gênero e etc., que constituem a estrutura social, né? Mas sim, a essa dimensão política, nós poderíamos estar diante de processos que diz respeito à inclusão política, né? Ou seja, a ideia de que atores ou segmentos que, enfim, se fazem valer desses processos de participação a partir do seu engajamento, a partir da sua forma de ação, né? E, portanto, eles poderiam se colocar nessas arenas institucionais de participação a partir, né, da busca de eficácia das políticas públicas, né, a partir, digamos, de critérios de democratização da própria democracia, na medida em que setores que nem sempre são incluídos politicamente pelo sistema da representação política teriam a oportunidade de se engajar nesses processos de participação institucional, né? Podendo advir daí, nem sempre, isso é uma questão que está em aberto, né? Ela não pode ser encarada como algo que vai ser, por si só, determinante, né? Mas, enfim, isto poderia instituir um processo de racionalização democrática, de racionalização política, podendo, né, constituir esferas de controle social maior, né? Então, um dos efeitos políticos, ele adviria como um potencial desta racionalização democrática e, dependendo da situação, né, constituindo barreiras a formas, digamos, de privilégio, de favor, de relações mais clientelistas, mas tudo isso é uma possibilidade. Quer dizer, não se pode atribuir à participação cidadã institucionalizada de antemão este caráter, porque também o que as experiências e os casos mostram, né, a participação cidadã institucional, ela pode também reproduzir relações clientelistas, particularistas, de privilégio. Quer dizer, a ideia de uma racionalização política de caráter democrático, republicano, de universalização de direitos, né, ela é uma potência. Por isso a importância das regras do jogo, como foi dito antes. Por isso a importância de qual o projeto político, como nós vimos lá na ideia da confluência perversa e tal, né? O que está em jogo nesses projetos de caráter mais democrático? Bom, e por fim, um possível efeito seria da ordem cultural, né? Seriam efeitos mais indiretos, mais difíceis de serem atingidos, que requerem muito mais tempo, porque a dimensão cultural, como todos nós sabemos, é a dimensão que mais requer tempo, solidificação. Quer dizer, mudanças culturais não ocorrem do dia para a noite. Elas não ocorrem de forma imediata. Diferente, né, de outras dimensões de caráter mais socioeconômico, de caráter mais político e tal. Então, esses possíveis efeitos culturais, né, que dizem respeito, digamos, a um impulsionamento, a um encorajamento de práticas mais cooperativas e de respostas coletivas para os problemas sociais, problemas, enfim, das comunidades em geral, ou seja, um incentivo a uma cultura política mais cívica, mais cidadã, né? Um fortalecimento às formas associativas, tudo isso que diz respeito a uma dimensão cultural, uma dimensão cívica, pode ser um efeito da participação, né? Mas isso
requer, evidentemente, processos mais duradouros, mais profundos e também formas de avaliação mais sofisticadas, com técnicas, enfim, né, tanto qualitativas como quantitativas, sobre possíveis efeitos de âmbito cultural dos processos participativos. Então, gente, né, de uma forma bastante resumida, o tema das dimensões e das variáveis dos arranjos institucionais, eles dizem respeito a essas dimensões, né? Capacidades estatais, projeto político, desenho institucional, nível da sociedade civil, que tipo de sociedade civil, ou seja, das comunidades, enfim, dos atores participantes, estão engajados e vinculados nesse sentido, né? Claro que existem outras variáveis, elas estão incluídas, em geral, nessas 4, mas também, né, a gente percebe que essas 4 são as principais, que, de alguma maneira, ainda que imbricadas, né, em interação, em um sistema de interdependência e mútua constituição, ou seja, elas não são absolutamente separadas, né? A gente não pode considerar essas variáveis de uma maneira, digamos, tão separada das demais. Por exemplo, dependendo dos governos, né, a sua ação governamental, ela também vai constituir atores na sociedade civil. E os atores da sociedade civil, né, também, por meio da sua ação, são capazes, dependendo do contexto da situação, de constituir os atores governamentais e estatais, né? E por aí vai. Então, elas não são tão delimitadas de maneira absoluta, mas de alguma maneira elas também se constituem, em grande parte, de forma interativa e mútua. Portanto, elas têm, digamos, uma dinâmica e um caráter, digamos, mais relacional do que relativo, mas também relativo, né? Não dá para a gente esquecer, por exemplo, quando se trata de recursos humanos, capacitação, de gestão, ou seja, né, tecnológico e tal, isso não é totalmente relacional. Isso depende também de várias decisões, de políticas, no sentido, por exemplo, de valorizar o papel do Estado ou não valorizar, como é o caso que nós vimos na semana passada, quer dizer, se a política, o projeto político for de entender que o Estado deve ser mínimo e as saídas, as políticas devem ser executadas e até elaboradas por empresas ou atores privados, né? Isso é uma política que ela não vai ocasionar recursos humanos capacitados dos governos. Ela vai sempre escolher, né, pela contratação privada, pela concessão, pelos vários instrumentos jurídico-políticos de terceirização, parcerias públicos-privadas, enfim, tudo aquilo que faz parte do projeto privatista de caráter neoliberal, que é muito forte, embora já tenha sofrido abalos consideráveis a partir dos anos 70, né, nos países centrais do capitalismo, e que ganharam uma grande referência, uma grande relevância a partir do início dos anos 80, principalmente a partir da Margaret Thatcher e do governo Reagan nos Estados Unidos, né? Daí nasceu também o fortalecimento da New Public Management, ou seja, da nova administração pública, que é ainda muito forte nesse sentido. Bem, gente, de forma muito sintética, né, é disso que se trata quando a gente precisa estudar e conhecer essas estruturas de oportunidade políticas, esses arranjos institucionais e também, em última instância, aquilo que nós viemos falando aqui, que caracterizam as chamadas instituições participativas no Brasil, né?
Então, eu gostaria que, e considerando, né, a leitura do texto indicado, em cada semana nós temos um texto, né, que a gente pudesse trocar ideias e esclarecer, enfim, a partir dessas questões colocadas, né? Eu vou aqui. Não, gente. Saiu da tela? Não? Ainda estou apanhando aqui com o mudo. Tá dando para mim fechar a apresentação fechada. Professor, eu acho que tu tem que selecionar ali no mais a opção default, alguma coisa assim em inglês. Ah, sim, eu acho que agora deu, né? Ok, gente? Acho que saiu, né? Obrigado. Acho que foi a Camila que falou, né? Então, pessoal, o que lhes parece sobre essas questões tratadas aqui, né? Pergunto, pergunto, faz sentido pelo Professor, conhecimento de vocês? Como eu disse, não são questões assim muito inovadoras, mas que têm, né, em cada uma dessas questões, é claro, que dessas dimensões, dessas variáveis, elas são passíveis, né, de abordagem, que responde a questões de ordem metodológica, teórica, né? Mas acho que é importante a gente considerar o conjunto, né? professor, me ouve? Sim, escuto, Camila. Então, sobre as falas que você trouxe agora, para mim, pelo menos, pode não ser algo muito novo, assim, mas também eu acho que ajudaria se de alguma forma fosse elencado com algo prático ou exemplos, né, de onde a gente pode ver essas aplicações. Sobre o texto da Cristiane, Cristiane Fonseca, isso. Não Uhum. sei, não sei, acho que eu não sou a pessoa também mais adequada, minha formação não é política pública, é ciências sociais, mas me parece estranho ela usar como referência o Sérgio Buarque de Holanda. Camila, desculpe, mas qual é o texto que está se referindo? Porque eu tenho comigo o texto 6 aqui, capacidades estatais. Não é um instrumento de participação ativa da sociedade na vida pública? Cristiane Silva Marques da Fonseca? Será que eu Não, li o texto errado? Ai, gente, acho que eu li o texto errado. Deixa eu ver no. não sei, tomara que eu não tenha me enganado também, mas eu estou aqui com a lista de todos os textos, seminários, né? Tá, deixa eu ir no programa de novo, mas pode ser que eu tenha me enganado. Ando bem avoada. Sim. Deixa eu ver. 9 de março.
Aula expositiva, dimensões analíticas de democracia participativa, Fonseca, Cristiane, a contabilidade social, um instrumento de participação ativa da sociedade na vida pública. Sim, corresponde, embora o seminário que teria que ser apresentado hoje, que eu abordei, é esse texto do Alexandre Gomide e do Roberto Pires, que são técnicos do IPEA, né, sobre capacidades estatais. Mas ok, está certo, assim, a indicação era desse texto também no programa, ok. Sobre a questão da accountability, né? Tá. Então eu vou ler esse outro texto, que pode ser que então eu tenha mais sorte com ele, porque eu achei muito estranho ela misturar Sérgio Buarque de Holanda para falar de accountability e não sei, parece alguma coisa muito técnica ao mesmo tempo que ela está propondo, através da accountability, uma forma de engajamento em massa, de democracia de massa da população, mas usando, não sei, me pareceu meio sem sentido, assim, sabe? Esse referencial teórico que ela abordou, não sei, não ficou muito claro para mim, achei um pouco incoerente, mas talvez possa reler melhor para entender, assim, não sei se o senhor poderia trazer qual é o ganho desse texto, porque achei até meio confuso naquela parte quando ela fala que a contabilidade vertical a forma mais democrática de participação da sociedade, né? Porque a contabilidade horizontal é, digamos assim, a contabilidade entre os pares, né? Entre os servidores públicos, enfim, pessoas da vida pública, do Estado, das instituições. E a contabilidade vertical, daí seria uma espécie de, como que eu posso dizer? Seria a população fazendo vistoria, né, e acompanhando o trabalho das instituições e dos servidores através de denúncias, enfim, ela diz que daí essa contabilidade vertical seria mais democrática, mas é até estranho, né, que o vertical seja mais democrático. Enfim, achei o texto meio ruim, assim, mas também confesso, né, que não é a minha área e eu passo a estudar políticas públicas agora, assim. Então também não sei se não é uma limitação minha, mas confesso que achei estranho o texto. Bem, me parece assim, a contribuição é sobre a questão da accountability, né, que realmente não é traduzível, né? Isso, sem contar isso, não é a traduzir ainda. Isso, para línguas latinas é meio complicado. Mas uma das dimensões que é muito tratada sobre esse termo seria a questão mais do controle, do que é controlável, né? Daquilo que seria, haveria uma prestabilidade, esse termo não existe, né? De contas, tal, uma forma de exercer controle. Uma grande parte das instituições participativas no Brasil, por exemplo, os conselhos de políticas públicas e de direitos, né? Em várias áreas de ação governamental, essas esferas, né? Por exemplo, no caso dos conselhos, se nós tivéssemos que extrair um elemento em comum de quase todos eles, apesar de políticas distintas, seria exatamente o que a literatura destaca como sendo a dimensão do controle social, né? Quer dizer, a possibilidade de exercer um controle social, ou seja, o controle da sociedade, dos eleitores, das suas organizações, né, sobre uma determinada política pública que é executada por um determinado governo, digamos, no âmbito das políticas do Estado e dos governos, né? Então, como a accountability está muito relacionada a essa questão do controle, da prestabilidade de contas, né, como um elemento do controle, o que o texto traz é, digamos, uma conexão entre o controle que é exercido de forma horizontal pelos pares, por exemplo, o poder legislativo tem uma função não só de legislar, mas também de exercer o controle sobre os poderes executivos, né? Por isso,
accountability mais de caráter, digamos, horizontal, né? A outra forma seria a organização dos controles que são legalmente esperados e realizados pelas instituições legais de controle. Por exemplo, o Ministério Público, que é considerado por muitos como sendo um quarto poder, né? Ele tem como missão principal ser o guardião da Constituição, o guardião das leis, né? Então, concretamente, o Estatuto da Cidade, aprovado lá em 2001, nós vamos ver melhor até sobre essa questão do planejamento urbano e tal, ele prevê que nenhum plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental, que é obrigatório para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, a partir de 2001, do Estatuto da Cidade, quer dizer, uma forma de promover a participação social e na revisão e na aprovação dos planos diretores de desenvolvimento urbano foi definida no Estatuto da Cidade como sendo as audiências públicas, né? Quer dizer, a audiência pública ele também também representa uma instância de participação, é aberta a todo e qualquer indivíduo, a toda e qualquer organização, mas não tem um poder real, digamos, de interferência, né? Ele é muito mais de controle, de solicitar prestação de contas e, a partir daí, talvez algum encaminhamento mais legal ou de constrangimento moral e político, né? Por exemplo, nós temos casos muito interessantes onde o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do guardião da Constituição brasileira, de realizar audiências públicas quando julga questões que diz respeito aos povos indígenas. Isso ocorreu lá ainda na década de 90, né? Demarcação de terras, ou seja, questões de caráter polêmico. Aliás, nós estamos sempre em torno disso no Brasil, né? Agora a questão da intenção do governo federal de aprovar a mineração, né? Em áreas de preservação permanente ou de terras indígenas e tal. Mas, enfim, se trata, né, de realizar uma audiência pública como uma forma de promover a participação e, como diz o termo, auditar, ou melhor dizendo, ouvir, auditar é outra coisa, perdão, ouvir a sociedade e os segmentos interessados, nesse caso que eu falei, os povos indígenas, como ocorreu em Brasília, né, nesse momento, como sendo aqueles setores mais interessados e os mais atingidos, né? Então, esta forma de exercer a accountability, que seria por meio do Ministério Público, enfim, os órgãos de controle, hoje está tendo uma audiência pública em Porto Alegre, não sei se já terminou, talvez sim, é muito provável, porque o Ministério Público acionado, né? O Ministério Público pode agir por conta própria quando ele é acionado pela sociedade civil, né? Seja por cidadãos ou organizações sociais. Porque a alteração na lei do solo criado, que é a venda de índices para o capital imobiliário, enfim, a construção civil, ela ocorreu sem a realização de uma audiência pública, o que a torna ilegal, né? Então, o governo municipal de Porto Alegre está sendo obrigado, hoje era o dia, né, para realizar essa audiência pública no sentido de escutar aqueles que querem se posicionar e falar sobre a justeza, a correção desse importante instrumento jurídico-urbanístico que diz respeito à questão não só do direito de construir, mas das contrapartidas que a cidade, porque ela será a cidade por meio do poder público, ela terá que dar conta de uma nova construção que adensa, que cria movimento, né? Quer dizer, diz respeito a um importante instrumento jurídico urbanístico, como é o caso do solo criado, que é o direito oneroso da possibilidade de construir, né?
Quer dizer, eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente pode discutir melhor quando a gente tratar sobre esse tema da participação no planejamento urbano, né? Mas, enfim, só dando um exemplo onde esta accountability, onde esse controle foi acionado pelo Ministério Público, né? Como um órgão mais vertical de controle, né? E o que ela traz como sendo uma terceira dimensão de accountability, como sendo aquela socialmente exercida, por meio da participação. Então, o controle seria exercido não só entre a paridade das instâncias de representação, executivo e legislativo, e nem somente pelas instâncias que têm a missão de controlar, né, a legalidade, a formalidade das decisões das políticas, nesse caso, o Ministério Público. Por exemplo, um outro órgão muito importante, no caso brasileiro, são os tribunais de contas, né? O Tribunal de Contas da União, que analisa a legalidade e a correção em termos de execução orçamentária e execução de toda a política de execução do orçamento federal, né? Assim como nós temos nos estados os tribunais de contas dos estados, que também atendem municípios, né? E que tem uma composição fortemente por indicação, né, do sistema político e tal, mas que exerce esse tipo de controle. O que o texto está levantando, e que me parece interessante, é que além dessas duas formas de controle, a horizontal e esta mais exercida pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público, né? A accountability horizontal seria exercida pelas formas de participação institucional, né? Sejam audiências públicas, sejam os conselhos, por exemplo, os conselhos de políticas têm muito esta missão. Conselho de Saúde dos municípios, dos estados e federal, né? Eles têm poder de exercer controle social. Quem participa desses conselhos, né? Ou peguemos os orçamentos participativos. Quem participa desses processos? Seria uma forma de exercer o controle social e o que é uma dimensão da accountability, né? Eu acho que é interessante perceber essa tripla dimensão da accountability num contexto de democracia ampliada e não de democracia restrita ou elitista. É isso que o texto traz e que me parece interessante de ser ressaltado, né? O que te parece, Camila? Achei a explicação ótima, professor, concordo também. Assim, conheço essas instâncias da accountability horizontal, só que assim, a minha crítica mais era ao texto, que no início parece que ela coloca a culpa da falta de participação popular, né? Parece que a accountability é quem vai resolver a participação popular. E assim, pelos exemplos que você traz, não sei, pelo menos para mim parece que a accountability horizontal, ela tende a ser mais organizada, tem mais força que a vertical, né? Que é aquela que conta com a participação da população mesmo, que acaba que no texto ficou muito assim, a nossa participação fica bem focada na questão eleitoral, né? Nessa forma de, através do voto, escantear alguns candidatos, né, causar algum desconforto a partir de alguma ação que ele tenha feito, e parece que essa seria a forma da gente participar, ser mais participativo. E não sei, assim, a sua colocação foi excelente, o seu resumo superou, assim, o texto, né, eu acho que ficou faltando isso, assim. Parece para mim muito claro que a contabilidade horizontal ela funciona, tende a funcionar, principalmente esses órgãos maiores, tipo o TCE, eles têm uma estrutura muito melhor, né, do que, por exemplo, as prefeituras municipais. Quando a gente vai ver lá, né,
Muitos não sabem nem fazer como é o processo administrativo disciplinar. Muitos não sabem nem dar andamento nesse processo, né? Precisam de treinamento e tudo mais. Muitos servidores não sabem como fazer esse encaminhamento, que seria uma forma de accountability. Mas esses órgãos que tu citou, o Ministério Público, o TCE, acho que estão muito mais preparados para fazer isso. O que me incomodou mesmo no texto é isso, assim, colocar a conta da participação popular na accountability, sendo que a gente, né, sabe dos percalços da participação, dos limites, e eu acho que a gente tem plena consciência que a accountability horizontal tende a funcionar melhor, né, do que a vertical, assim. Não sei, só me incomodou essa coisa de colocar na conta da participação popular a accountability. Acho que não fechou muito bem. Mas enfim, seu resumo ficou ótimo. Os exemplos também me ajudaram bastante. Era isso. Muito obrigada. Ok. Que essa ideia da accountability, né, ela seria, neste caso da participação, tratada como uma dimensão, né? Uma dimensão que diz respeito à questão do controle social, né? Exigência de prestação de contas e controle social, o que é, na prática, uma das maiores tarefas praticadas pelos conselhos de políticas públicas, né? As audiências públicas são uma forma também, mas as audiências públicas, embora elas sejam importantes, interessantes, elas têm muito pouco, quase nada, poder, a não ser o constrangimento, a pressão política, enfim, né? Mas elas não têm nenhum poder de influência sobre as decisões, né? A gente conhece muitos casos, uma grande maioria, onde, por exemplo, prefeitos ou então secretarias e tal fazem uma audiência pública porque legalmente são obrigados a fazer, porque senão serão acionados pelo Ministério Público e enfim, denúncias, né, pela mídia e tal, mas, digamos, a não ser o constrangimento e a pressão política, os governos, ou mesmo os parlamentos, né, ou mesmo nesse caso que eu citei do Supremo Tribunal Federal, eles não são obrigados a adotar a posição majoritária de uma audiência pública, né? Eu mesmo já participei de várias, né, sobre variados temas e tal. É interessante, é importante para esse aspecto da transparência, enfim, de perguntar questões, de exigir um posicionamento sobre questões que, dependendo da situação, até, né, esses atores governamentais preferiam que não fosse dada publicidade, né? Aliás, publicidade é uma dimensão fundamental da administração pública, né? O princípio da publicidade. Então, acho que é uma questão importante, assim. Você... Desculpa, professor, te cortei. Sim, não. Pode falar. Não, você mencionou a palavra-chave, ela também comenta, né, no texto da publicidade. Na verdade, é da mídia, né, que a gente precisa da ajuda da mídia para fazer esse constrangimento, fazer essa pressão. A questão da transparência, né? Transparência e publicidade das ações, Isso. né? A administração racional burocrática moderna, não no sentido pejorativo, né? É muito comum no Brasil falar em administração racional burocrática como se fosse algo pejorativo, né? Quando ao contrário, isso tem, digamos, se for levado a bom efeito, tem um caráter democrático, porque supõe que a administração pública tem que ser executada mediante princípios da impessoalidade, da publicidade, né? Enfim, do controle, algo que realmente no Brasil ainda acho que falta um bom caminho, né, nesse sentido, mas eu estava dizendo que essa questão da transparência e da publicidade é muito importante, porque o segredo é a alma do poder de Estado, né? Quer dizer, peguemos um exemplo internacional, que é o caso esse do Assange, né? Quando ele se utilizou da internet para acessar arquivos secretos da Agência Norte-Americana de Segurança, né? E aí veio
assim, muita coisa dos órgãos chamados, entre aspas, de inteligência, espionagem, né? Segredo de Estado e tal. E aí está o Assange lá, preso, condenado, e, enfim, né? E perseguido pelos Estados Unidos, agora com a sua extradição e tal, né? Ou seja, tem essa questão dos Wikileaks, né? Dos Panama Papers, uma série de questões que mostraram, nesse caso, a escuta telefônica clandestina e ilegal dos órgãos de segurança dos Estados Unidos, inclusive de presidentes de vários países do mundo, inclusive do Brasil na época da Dilma, né? Mas também da Alemanha, de vários outros países. Né? Outro exemplo bem estarrecedor é do Jamal Khashoggi, o jornalista saudita, dissidente, e também era jornalista do Washington Post, dissidente do governo saudita e que foi esquartejado como é o nome? Lá na Turquia, onde ficam os chanceleres, como é que é o nome? A embaixada. Embaixada, muito obrigada. Isso aí. É que tem um cachorro latindo aqui, eu não sei se eu falo no mudo ou se eu penso que eu tô falando. E também é um bom exemplo, assim, né? No caso brasileiro, nós estamos vivendo, assim, coisas que são quase caricatura, né? Mas o que é o orçamento secreto do Congresso Nacional? Né? Isso é coisa para, assim, numa pior ditadura, tu pode pensar no orçamento secreto. Agora, numa democracia, ter orçamento secreto para aprovar emendas de favorecimento da relação entre o governo federal e o Congresso, o Centrão, né? É uma coisa impensável. Não tem nenhuma adequação do ponto de vista democrático pensar que um parlamento, né, está aprovando relações de favorecimento de privilégio com um orçamento chamado secreto, né? Quando o princípio tem que ser o da transparência, da publicidade. Então, realmente, nós estamos vivendo quase que uma caricatura de regime democrático. Né? Também teve o caso lá do Tribunal de Contas da União, que julgou, na época da Dilma, a pedalada fiscal, e isso foi fundamental para o impeachment. Né? Quando hoje todo mundo sabe que o julgamento foi totalmente político. Né? Não era uma norma passível de ser impugnado pelo Tribunal de Contas da União. Mas a pessoa que julgou na época, inclusive era um político aqui do Rio Grande do Sul, né, foi nomeado para o Tribunal de Contas, político aí dos setores conservadores e de direito do Rio Grande do Sul, o Nardes, né, quer dizer, foi jogada ensaiada, né, e serviu para aquele processo de impedimento parlamentar e tal. Então, realmente, a desdemocratização, ela anda muito de mãos dadas com a intransparência, o favorecimento, né? E a ausência de controles democráticos, né? Tanto dos órgãos, que podem ser instrumentalizados, mas também muito pela sociedade em geral, pelos eleitores, enfim. Todos nós aí entramos nisso. Né? Então, a questão da de controle, transparência, princípios da impessoalidade, da publicidade, que faz parte da organização democrática, republicana, racional, burocrática dos Estados modernos, né? Entendendo aqui a burocracia em bons termos, é fundamental. Né? Porque, diferente disso, nós temos o clientelismo, o patrimonialismo, enfim, relações de privilégio, de apropriação privada de recursos públicos, né? Favorecimentos e etc. Tudo aquilo que, em boa forma, constitui a nossa tradição política pouquíssimo republicana e democrática. Né? Então, eu acho que esse tema da accountability, embora não traduzível, é interessante a gente, né, prestar atenção sobre isso. Agora, claro, os mecanismos de participação têm que ser muito mais aperfeiçoados e consolidados. Por exemplo, essa questão das audiências públicas, acho que elas têm que ser revistas, né? Num próximo, talvez, ciclo aí de democratização, porque são relevantes, mas o fato de não ter nenhum poder de influência tem servido, em grande parte, para ser um tipo assim, para inglês ver, como se diz, né? A gente vai lá, tal, denuncia, solicita, né? Prestação de contas e tal, mas como isso não é
enfim, não ter nenhum poder real de modificar trajetórias e decisões, né, acho que se constitui mais como um mecanismo formal, né, e não com uma certa efetividade do ponto de vista mais democrático mesmo. Bem, gente, então, em relação ao que foi levantado aqui das dimensões e tal, das variáveis, né, dos processos de participação, das instâncias, se não houver questões, a gente pode ficar por aqui mesmo hoje, né? Mas sempre temos um tempinho para perguntas, troca de ideias, né? Eu realmente me perdi um pouco aí na semana, porque eu estava considerando muito a questão desse texto das capacidades estatais, né? Até isso me faz agora voltar lá ao nosso programa para ter uma governabilidade melhor sobre isso. Bom, mas eu queria então ressaltar, né, que aí na semana que vem... Professor, não? oi. Lá no Moodle, quando a gente entra, tem lá no primeiro tópico lá, tem um programa e tem depois lista de apresentações de seminários com os nomes, que é um arquivo em Word. No programa tem uma sequência de textos e na lista de apresentação de seminários tem outra sequência que é o que o senhor trouxe hoje. A que a colega leu do texto da Fonseca está no arquivo em PDF. Então foi por causa disso o equívoco ali da questão Okay. da colega ter lido, tá? Certo, Diego. Sim, eu vou voltar a isso, mas o que vale é essa última versão da lista, tá? Dos textos que nós veremos agora nos próximos encontros, sempre procurando isso, né? De abordagem minha, apresentação, quer dizer, por parte de vocês, né? Mas eu vou voltar lá para checar direitinho essa questão não da ordem, né, mas dos textos que estão selecionados e tal, para ver isso. Tá? E espero que dê tudo certo aí com a questão da programação, né, de agora em diante. E na semana que vem, a gente entra numa outra discussão muito importante, né, que é o estudo sobre quais seriam as principais variáveis ou motivações que fazem com que as pessoas e os grupos se engajem ou não, participem ou não. Né? Então, vamos nos utilizar aqui de estudos acadêmicos, correntes, metodologias, para conhecer um pouco melhor isso. Quer dizer, o que explica participação e engajamento distinto por parte da população em geral? Né? Então, isso diz respeito àquela quarta variável que foi trazida hoje aqui, né? A dimensão da sociedade civil, essa questão, digamos, dos atores da participação, né? Os atores sociais, os agentes da participação, quem são eles? E por que o desenho institucional também influencia sobre quem participa ou não participa? Ou seja, dependendo das regras do jogo da participação, né? Isso pode dizer se ele será mais inclusivo, menos inclusivo, até porque também, né, quando se discute o caráter democratizante desses processos de participação, das instituições participativas, tem muito a ver com quem participa e quem não participa. Né? Portanto, nos remete a essas duas dimensões. O desenho institucional, as regras do jogo, né? E os atores sociais da participação, os agentes sociais, enfim, tudo isso que diz respeito a esse texto, né, aqui do Alexandre Vaz, que é também do IPER, tá? Modelando a participação social, uma análise da propensão e inserção em instituições participativas
a partir de características socioeconômicas e políticas. Então, eu vou trazer questões aqui, né, e para abordar com vocês, e não sei se o Eliezer está presente aqui hoje, não está, tá? Mas eu vou, a partir de amanhã, solicitar a confirmação dele para que haja uma pequena apresentação em PowerPoint aqui sobre o texto, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal, só um minutinho aqui. Vamos ver. Uhum. No programa também está esse texto 7 do Alexander Vaz, tá? Texto 7. Ok, confere então. Tá bem, gente? Alguma questão a mais a ser levantada? Bem, então lembrando, eu coloquei lá a ordem dos textos e dos seminários a serem apresentados. Enviei hoje mensagem para os apresentadores e para as apresentadoras. E também, amanhã eu vou mandar uma mensagem, para não exagerar muito aí, para vocês lerem com um pouquinho de calma, mas eu coloquei lá no último ponto lá do Moodle, 2 textinhos lá que tem esse caráter assim de mais de universidade, sobre questões atuais, tá? Para quem quiser dar uma olhada, existe muita coisa sobre isso, mas enfim, acho que uma indicação é sempre interessante. Se fosse presencial, a gente teria um pouquinho mais de condição de aproveitar um pouco esse ambiente acadêmico, né? Um dos textos é o que explica a origem histórica da comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Eu disse até no início, né, que pouca gente sabe disso. Virou também uma data comercial, né? E o outro diz respeito à questão do que está em jogo aí neste conflito armado, lamentavelmente, né, entre Ucrânia e Rússia, que está mexendo com a ordem internacional, né? Então, países emergentes como o Brasil tem muito a ver com isso, né? Tá bom, gente? Se não houver mais questões, ficamos por aqui.